Esse é um assunto polêmico, né? Falar que defender o uso, a gente já trouxe aí alguns podcasts aqui mesmo, ética poderia causar até o que você falou de aumento de preços, e no caso do petróleo você citou, e a gente viu isso, a gente viveu um conflito entre Rússia e Ucrânia que agravou um pouco mais a situação ali na Europa, faltou energia, né? De fato. Você, pela sua experiência, estando dentro de uma empresa desenvolvedora de soluções, é um verdadeiro research de soluções energéticas que é a Tupy. Qual foi o erro, se teve algum erro nessa, ou não é o mundo, são as empresas mesmo, como vocês estão fazendo isso? Como faz para fechar? O avião a jato foi o primeiro avião a jato que cruzava o Atlântico, era um Comet, em inglês, de Havilland, e foram suspensos. Aí vem a Boeing e vem a McDonnell do combustível que nós consumíamos lá na origem do avião a jato. E esse é um progresso, essa transição, ela leva tempo, ela precisa de pesquisa, né? Ela precisa ser executada. Eu acho que hoje a gente tem um assodamento em colocar determinadas soluções que não estão prontas ainda, né? Enquanto que a gente tem soluções prontas que a gente não utiliza totalmente. Vou dar um exemplo. Evidentemente é do nosso setor e a gente acaba sendo beneficiado. Eu queria que a tecnologia mais moderna que nós temos. Então, a média da frota que roda e transporta cargas no Brasil, ela consome 35%, 40% mais. Se eu fosse capaz de um passe de mágica, converter toda essa frota para um caminhão novo, eu derrubo o consumo de diesel no transporte rodoviário 35%. Tá? Pois bem, a gente não facilita isso. Eu acho que a gente não cria situações para facilitar isso, porque isso... Um outro fator, as estradas. Nesse caso, tem uma estimativa do DENIT em que a condição das nossas estradas, elas aumentam o consumo dos veículos, alguma coisa como 40%, 50%, 58%, a 110 km por hora no controle de velocidade dele. Caminhões modernos, eles conseguem antecipar o relevo da estrada pelo GPS, e com isso ele muda o mapa do motor e ele consegue reduzir consumo se ele está num declive, dá torque no momento que ele tem que subir, e ele vai melhorando o consumo. Só que quando a gente tem uma estrada que você tem que parar, tem que desviar, você tem oscilações de velocidade, o seu consumo dispara. Então, quando eu falo esse número é de um caminhão novo que está rodando versus o caminhão novo que eu tenho hoje na concessionária, né? Então, hoje tem caminhões hoje à venda que consomem 22, 23 litros por 100 quilômetros. A média da nossa frota é em torno de 38, 40 litros por quilômetro do que está rodando. Uhum. Só que ela roda ainda pior por causa da condição da estrada. Desses 50% eu acrescento aí. Então, para eu fazer um trabalho de fato, e se eu puser um caminhão elétrico ali, eu vou ter o mesmo problema. Se eu puser um caminhão eu não vou discutir nem a emissão de CO2 do elétrico. Esse é um problema que a gente acaba... Então, a gente precisa olhar essa solução ampla. E a solução ampla também passa pelas pessoas, pelos hábitos das pessoas. Né? Nada contra, mas quem vai passar um final de semana em Paris, a gente escuta muita gente fazer isso, a emissão de CO2 que você gera é brutal. Tem efeitos na economia? Tem, mas tem um custo de carbono nisso. Eu só acredito muito no mercado de carbono, que volta para aquele tema. A gente tem que ser premiado por descarbonizar, seja qual for a forma. E a gente deveria fazer a conta corretamente, mas sempre premiar as empresas, porque quando você premia as empresas com neutralidade tecnológica por descarbonizar, você incentiva a pesquisa correta. A gente fala muito sobre biometano, nós vamos falar na nova Tupy. Por que a gente acredita nisso? Porque os resíduos do agro brasileiro, né? Você pega o resíduo, tudo que a gente pudesse, de biomassa brasileira, que eu pudesse converter em biometano, eu substituiria 70% a 80% do diesel consumido no Brasil. Mas o que você está falando? Eu estou falando que, como o Brasil é um grande exportador, por exemplo, de proteínas, bovina, suína, aves, o resíduo desses animais
Hoje, ele é colocado no campo, ele se decompõe no campo e ele sobe metano para a atmosfera. Se eu fosse capaz de captar esse metano, que é um dos projetos que nós temos, e a gente tem crescido, eu capto esse metano, primeiro eu reduzo essa emissão do Brasil, que é o segundo maior ofensor do Brasil. Muito mais que transporte, qualquer outra coisa, né? Primeiro é o desmatamento, segundo é o agropecuário. Se eu capto pelo menos grande parte dessa emissão, eu ainda utilizo esse material para substituir o combustível fóssil que eu estou usando. E eu tenho um ganho dobrado. Uhum. E o incentivo para a gente fazer isso ainda é muito pequeno. A gente, por exemplo, em cidades que você tem produção, o aterro, que você pode... Aquele fogo que a gente vê em aterros, né, no lixão, aquela coisa popular, se você olhar ali, você vê aquela chama, aquilo ali é metano, que foi decomposto, aquilo é biogás, na verdade, que foi da decomposição, que é melhor queimar, porque o metano na atmosfera ele é 25 vezes pior que o CO2. O efeito estufa dele é 25 vezes pior. Então, uma molécula de CH4 é melhor eu convertê-la em CO2, porque ele vai degradar mais rápido no tempo na atmosfera. E essas são noções importantes de resíduos que nós temos hoje. 40% dos nossos alimentos são desperdiçados. Os nossos alimentos, eles são muito ricos em combustíveis fósseis para produzir pelo fertilizante e para transportar. E aí a gente joga fora. Quando a gente joga fora, se a gente não é capaz de captar isso e converter em energia, eu poderia substituir o diesel. Uhum. Então eu poderia fazer os ônibus das cidades, os caminhões de coleta de lixo, utilizar esse combustível por um combustível que eu estou jogando na atmosfera e eu poderia aproveitar para utilizar nesse sistema. Cara, dá para montar até quase que uma enciclopédia dos números que... Uma tabela periódica. É que você vai meio que montando um rebalanceamento de uso de todos os materiais que a gente consome, que a gente produz, que a gente desperdiça. É quase como uma matemática na veia ali, né? Dessa equiparação. Agora, ouvindo você falar, Fernando, eu fico pensando, parece então que quando fala de descarbonizar ao invés de eletrificar, né? Me corrija se estiver errado. Eletrificar vai ser uma das soluções, hein? Sim, mas é que é quase como se a gente está falando de meio ambiente. É como se a gente falasse que o problema do mundo é a educação e o eletrificar seria colocar a pessoa na faculdade, quando na verdade o descarbonizar é você dar um ensino básico para ela, para você, no futuro ela vai estar na faculdade, né? Mas tomar você trata decisões desde o começo, né? Você forma desde o início, né? A gente está tentando resolver os problemas pela ponta final, né? O que seria, no caso, a eletrificação. Mas se o mundo não está preparado para eletrificar, pode ficar ainda mais custoso, ser ainda mais prejudicial para o mundo do que positivo, né? Dependendo do momento, pode ser. Eu não tenho dúvida que no longo prazo, provavelmente a melhor solução será eletrificar quando nós formos capazes de produzir eletricidade limpa e abundante. Uhum. Tá? Hoje, 40% das emissões de CO2 do mundo tem origem na produção de eletricidade. Se eu colocar mais equipamentos para consumir eletricidade, eu vou precisar aumentar a produção de eletricidade. E nem sempre essa conversão é útil. Então, a transição, por isso que é uma transição, não é uma virada repentina. E ela não é, infelizmente, ela não é lenta. Nós vamos ter... Só que que existe uma noção, parece que se criou que, se eu converter os automóveis, nosso problema está resolvido. E não dá, e está longe de estar resolvido, porque os automóveis, mesmo que eu conseguisse fabricá-los de uma maneira completamente limpa, eles resolveriam talvez 8%, 10%, mas eles não são neutros, nada é neutro. Né? Nada que a gente faz é neutro. Se você vai construir uma turbina eólica, você precisa de concreto, você precisa de aço, você precisa fazer uma instalação num lugar remoto. A própria bateria consome... A própria bateria, a mineração para a bateria. Então, esse é o equilíbrio.